Agora 8h57, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, conosco o professor Paulo Cunha Bueno, professor de Direito da PUC de São Paulo e que sempre vem aqui participar do Jornal Gente para falar sobre a lei brasileira, a lei de outros países, jogar uma luz aqui sobre a nossa legislação, sobre assuntos que estão em pauta. E hoje o assunto que nós escolhemos, por vários motivos que ao longo dos últimos dias o fizeram estar presente no noticiário, é aborto, lei de aborto no Brasil. Professor, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Cláudio Humberto, sou ouvintes da Band. Queria começar do começo, então, professor. O que hoje diz a legislação brasileira a respeito de aborto? Bom, o aborto, historicamente, ele é criminalizado na nossa legislação. Tanto o aborto praticado unilateralmente pela gestante ou dado o seu consentimento, quanto o aborto não autorizado. As únicas hipóteses em que há o permissivo para se realizar o aborto seria a gravidez decorrente de estupro, o risco de vida para a gestante, essas duas previsões estão no corpo, no texto do Código Penal, e uma terceira, que é uma construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, havida em 2012, que é o caso de anencefalia, né? Por se entender que o feto ali já não tem vida, então se autorizaria aí a prática do aborto. Esse é o panorama geral legal que nós temos aqui, né? O aborto é um crime doloso contra a vida, está sujeito inclusive ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mas é um dos temas mais polêmicos que a gente encontra dentro do Código Penal. Se você for pensar, é um tema que, na discussão desse tema, você tem um caldeirão com ingredientes aí que vão, ingredientes religiosos, éticos, sanitários, questão de feminismo, questão de direitos da mulher, questão de direitos do nascituro, enfim, é uma questão extremamente polêmica. Professor, Sônia Blota aqui, tudo bem? Cláudio, por favor. Sônia. Não, Sônia, por favor, Sônia, primeiro você. Não, que eu ia só comentar com o senhor que aqui na França o aborto é legalizado, mas existem outros tipos de amparos legais. Por exemplo, a mulher mais velha que engravida, se ela quer fazer um aborto, ela precisa fazer um aborto por conta de risco, aqui os médicos precisam deixar o embrião, né, na barriga até ter certeza que realmente é uma decisão da mulher, mas que realmente eles não estão interrompendo uma gravidez, sendo a última chance dessa mulher mais velha. Os Estados Unidos tiveram aí uma votação que suspendeu, né, a decisão do aborto. Se a gente juntar os três países, França, Estados Unidos e Brasil, como é que o senhor classifica a legislação brasileira hoje em relação à mulher? Olha, se a gente for pensar, é uma legislação extremamente conservadora nessa perspectiva, né, porque é a mais restritiva de todas elas em relação à autorização, à legalização ou não da prática. Então, de fato, é mais conservador, o que não é estranho, né? O Brasil é o maior país católico e, portanto, cristão do mundo. Então, você tem um coeficiente religioso muito envolvido nisso. Sônia, eu não tenho números exatos, mas pesquisas mais recentes sobre a legalização do aborto no Brasil indicam que mais de 70% da população do Brasil é contra. Né? Uhum. E aí algo a ser ouvido também, porque claro, essa é uma questão cultural muito grande. Aliás, a matéria penal em geral é uma questão cultural, né? E isso tem que ser respeitado, tem que ser pensado também. Então eu diria, em relação a esses três países, certamente o Brasil é que tem a linha mais conservadora. Professor, bom dia. A informação que a gente tem é que há uma liminar concedida pelo ministro Barroso. O ministro Barroso é daqueles juristas, daqueles magistrados que acham que o juiz não tem que seguir necessariamente a lei ou a Constituição, tem que seguir, digamos assim, o direito achado na rua. É algo parecido com isso, né? Se o povo quer, vamos dar. Né? Basicamente isso é a justiça marqueteira, né? E aí ele terá concedido, anos atrás, uma liminar que, embora tenha versado sobre um caso específico, na prática liberou ou autorizou ou legalizou, digamos, entre aspas, o aborto no Brasil desde então. E até porque, desde então, ele sentou em cima, ou pôs na gaveta lá aquele caso e nunca o levou à discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso é correto?
Isso se deu mesmo? Continua essa situação indefinida, apesar do que consta na legislação, apesar do que a Constituição prescreve e apesar da relutância do Congresso Nacional em discutir esse assunto? Há essa interferência assim, dessa liminar do ministro Barroso? Olha, Cláudio, a tua pergunta é extremamente oportuna, né? O ministro Barroso, vou fazer até um parêntese preliminar aqui, de fato ele toma algumas decisões que cada vez se tornam mais recorrentes, onde há uma invasão efetivamente, onde se ultrapassam os limites da atividade jurisdicional. Faz decreto de indulto presidencial do ex-presidente Michel Temer, manda instaurar a CPI, que é ato privativo do Congresso. E nesse caso específico, o que era? Era um habeas corpus, onde ele, numa liminar, fundamentou que até os 3 meses de gravidez não há vida e é possível fazer a prática aí do abortamento. Isso não teve uma repercussão geral, evidentemente, tá? Essa foi uma decisão pontual naquele caso, mas sinaliza que nós corremos o sério risco de ver um problema com esta magnitude e com toda essa questão cultural, religiosa, sanitária que envolve o aborto, acabar sendo decidido dentro do Supremo Tribunal Federal pela sua legalização ou não, que é uma questão de lei. Eu, particularmente, vejo na legalização do aborto uma questão tão sensível, tão polêmica, que eu acho que ela deveria ser submetida, inclusive, ao escrutínio popular, a um plebiscito ou coisa parecida. Ela é muito sensível dentro da nossa cultura. Professor Paulo Cunha Bueno, há algum tipo de necessidade de autorização judicial para a realização do aborto nos casos previstos em lei, e nesse caso do aborto eugênico ou eugenésio que o senhor trouxe aqui do Supremo Tribunal Federal, decisão da nossa jurisprudência que também autoriza o aborto? É preciso ter autorização judicial para se realizar o aborto nesses casos? A rigor não, tá? Você não precisa da autorização. O caso da menina de 11 anos, ele saiu da curva por quê? Como ela já tinha 22 semanas de gestação, havia uma autorização, aliás, há uma orientação do Ministério da Saúde que não se faça o aborto a partir da 20ª semana. E o hospital se recusou em função disso. E aí correram no judiciário. Mas a rigor não, esse é um procedimento bastante informal. O que se costuma exigir é que em caso de estupro ao menos se registre a ocorrência, porque senão também fica a palavra simplesmente da pessoa, né? Então, a rigor isso é um procedimento bem informal, até pela necessidade muitas vezes de celeridade da providência, né? Professor, quando a gente olha para a nossa lei, não é? Essas previsões legais de aborto são lá de trás, não é? Em 1940, no Código Penal, e com nenhuma alteração desde então, a não ser essa decisão do Supremo Tribunal Federal para fetos anencefálicos, certo? Isso. Vira e mexe esse assunto, aparece em campanhas eleitorais. Aparece até num tom mais acusatório, você defende, você é contra, você é a favor da morte do feto, você é a favor da morte da mulher. Vira um caldeirão e aí depois do dia 1º de janeiro, nos governos, o Congresso Nacional esquece esse assunto e vida que segue. Não só esse, mas outros assuntos também que participam de campanhas e não se refletem depois nos governos executivo e legislativo. A minha pergunta é, hoje, em termos de projeto, existe muita coisa no Congresso Nacional? Como que esse assunto está sendo tratado pelo legislador, já que cabe a ele fazer isso, mesmo que não avançando? Olha, projetos existem vários lá, né, buscando a legalização. O ponto é que é um vespeiro isso, porque é aquele aquela temática em que, de fato, para o congressista, ele não tem como agradar gregos e troianos ou achar uma saída intermediária que, de alguma forma, ou preserve também de críticas. Então, acaba sendo aquele assunto que vai sendo postergado. Por isso, inclusive, eu coloquei, né, talvez o encaminhamento dessa questão devesse ser feito mediante voto popular. A questão é muito polêmica, é muito cultural e extrapola muito para além, acho que, das próprias atribuições do Congresso Nacional. Sabe, professor, ao longo desses dias que a gente trouxe o assunto aborto aqui para o programa, ficou nítida a falta de informação que as pessoas têm sobre
ato sexual com menor de 14 anos e o que a legislação brasileira traz a respeito desse assunto. O senhor poderia explicar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como é que funciona a interpretação do envolvimento de relações sexuais envolvendo menores de 14 anos? Essa pergunta é muito pertinente, né? Ela, de uma certa forma, pavimenta toda a polêmica em derredor desse episódio da menina lá de Santa Catarina. O que a lei estabelece, tá? O ato sexual mantido com menor de 14 anos presume-se violência, tá? E essa é uma presunção que não pode ser afastada. Ou seja, não há vida sexual abaixo dos 14 anos. Para a lei. Para a lei. Perante a lei, o Código Penal é bastante expresso nesse sentido. Ainda que haja o consentimento. Vamos imaginar aqui uma garota de 14 anos que namora com um sujeito de 18 anos. Algo plenamente normal hoje na nossa sociedade. Menor de 14, né? Ela é menor de 14, certo. Ele é maior. Ainda que haja o consentimento, lei ao crime de estupro. Ao crime de estupro. Presume-se a violência. E professor, e num caso em que ambos têm menos de 14 anos? Que também essa era a minha pergunta também, desse caso de Santa Catarina. Olha, esse para mim é o epicentro da polêmica desse caso. E eu até quero dizer para o ouvinte, que eu acho que esse é um caso muito ruim para a gente discutir a questão do aborto, porque ele é um caso completamente fora da curva. Sim. Ele é um caso péssimo para trazer essa discussão. Essa é uma discussão que tem que ser tomada num panorama geral, num panorama mais amplo, não num específico do específico como é este caso. Isso é exceção da exceção. O que nós temos aqui? A menina tinha 11 e o menino tinha 13. Parece que, inclusive, habitavam a mesma residência. Imagino que seja uma convivência numa área mais pobre, enfim, algo assim. Aparentemente, não houve consenso, né? Ou houve até ignorância dos dois, porque, enfim, são muito jovens. O mais curioso desse caso, e isso pode até soar um pouco polêmico da maneira como eu vou colocar, ele não poderia ter mantido relação sexual com ela e nem ela poderia ter mantido com ele. Né? O estupro de vulnerar, a descrição desse delito, que no caso, quanto muito seria um ato infracional, já que eles são penalmente inimputáveis, manter conjunção carnal ou ato libidinoso. Quer dizer, a gente teria aqui a situação esdrúxula, onde tanto ela quanto ele estariam transgredindo. Né? E aí você vai uma situação complicada, né, professor? Até como você disse, usar como exemplo, né, que é algo complicado. Não, e por essa linha de raciocínio, a gente tem a conclusão de que ela poderia ter realizado o aborto legal por ter sido vítima de um estupro. Pois mas hoje, veja o seguinte, dentro desse cenário, se a gente for levar a fundo, é até discutível se houve esse estupro ou não. A uma porque ambos eram inimputáveis, né? E a duas porque, quer dizer, os dois vão ser autores e vítimas reciprocamente. Quer dizer, você tem uma questão aí, talvez, veja, eu assisti o vídeo da audiência lá da juíza, me incomoda muito porque ele veio picotado, não veio inteiro, pegaram só um trecho, quer dizer, a parte inicial, de onde chegou até aquela parte da conversa a gente não assiste, mas eu quero pensar que talvez ela tenha sido tomada por essa dúvida mesmo. A questão é extremamente delicada do ponto de vista jurídico. Talvez você não possa afirmar um estupro ali. E aí a gente tem essa questão delicada. E o entorno, professor? Por exemplo, o assistente social, no momento em que a menina foi fazer o aborto, a conduta da juíza. Eu estou falando de outros casos, não vamos pegar só esse caso. É um caso de uma menor que tenha sido estuprada, que acontece muito no Brasil, infelizmente, né? Os abusos, inclusive, dentro de casa. Dentro de casa. E que a estatística mostra, é uma coisa horrorosa. E ela vai fazer o aborto e aí fica assim, mas tem certeza que você vai tirar? Porque isso acontece muito, né? Até por uma questão, tem religiosidade no meio, tem os próprios valores pessoais das pessoas que trabalham, né, com isso. Onde que tem que ir esse profissionalismo para se cumprir a lei? Olha, Sônia, acho que a gente tem que ter um olhar crítico, mas, por outro lado, de empatia em relação aos profissionais que lidam com esse problema. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil. Até eu gosto de dizer o seguinte, o que é um dilema? Um dilema é aquele problema onde você tem duas saídas e nenhuma delas é boa. Então você busca a saída menos ruim. E provavelmente a saída menos ruim é aquela que seja mais ética. Então, como que eu vejo a atuação dessas pessoas? Tá? Evidentemente, você vai questionar, de alguma forma, o que irá trazer menos trauma para essa vítima. Talvez o que traga menos trauma, e talvez tenha sido essa a linha da juíza, de novo, não assistimos o vídeo inteiro,
Mas tenha sido pensar, bom, eventualmente a menina ter o bebê e entregar a adoção seja menos traumático do que ela pura e simplesmente fazer o abortamento. Agora, essa é uma sensibilidade que você tem que ter caso a caso. Não adianta a gente querer estabelecer uma regra, é uma situação extremamente delicada. Professor Paulo Cunha Bueno, trazendo detalhes aqui da nossa legislação sobre esse assunto polêmico do aborto, em mais um episódio da participação dele aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer conversar com o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado aos ouvintes da Band. Até a próxima.